Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditores Sérgio Fonseca, Tiago Álvares Pedroso, procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Valéria Borba, declaro aberta a 22ª sessão da Primeira Câmara. Submeto a ata número 21, de 20 de junho, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo, conselheiro Fernando Guimarães, auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferi a prorrogação do sobrestamento da análise dos autos dos seguintes processos: 279.847.15, 226.280.15, 210.786.16, 403.99.16, 195.772.06, 135.699.06 e 125.732.09. Todos na Coordenadoria de Fiscalização. Não, os primeiros 4 na Coordenadoria de Fiscalização Estadual e os últimos 3 na Coordenadoria de Fiscalização Municipal. Devidamente anotado. O auditor Tiago Pedroso não tem processo para devolver. A palavra está livre. Eu quero aproveitar a oportunidade, em nome do senhor presidente deste tribunal, Durval Amaral, para convidar a todos aqueles que nos acompanham a participar do 2º Fórum de Controle Externo, a realizar-se amanhã e depois, 28 e 29, em comemoração aos 70 anos da criação do Tribunal de Contas do Estado. A abertura será amanhã, 9 horas, palestra do ministro do STJ, Joel Paciornik. Durante todo o dia, teremos palestras e também no dia 29, com o encerramento às 15h30, palestra do ministro do STJ, Sérgio Kukina. O local, Centro de Eventos, Sistema FIEP, Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico. E a programação completa está no www.forumdecontroleexterno.com.br. Então, estão todos convidados. Ainda livre a palavra para o relato da pauta. Concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes da Primeira Câmara, inicio a pauta pelos processos de alerta 256.974/2012, município de Ipiranga, período encerrado em 31 de dezembro de 2016, a extrapolação de limites de gasto pessoal. O município informa e comprova a adoção de algumas medidas, mas no período não faz impugnação aos cálculos apresentados, razão pela qual, conforme pareceres, pela expedição do alerta por extrapolação dos limites de gasto pessoal, com as determinações de restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo alerta. 260.795/2017, município do Dr. Camargo, período também encerrado em 31 de dezembro de 2016, configurado o atingimento do limite de 95% de gasto com pessoal. O município informa algumas medidas adotadas, mas não faz a impugnação dos cálculos apresentados pela CUFIN, razão pela qual, conforme pareceres, pela expedição do alerta, com determinações das restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no caso do limite de 95% dos gastos pessoal. Expedição do alerta. Tenho tomado de consulta ordinária 485.394/2016, município de Tapejara. É uma comunicação de irregularidade apresentada pela CUFIN em função de constatação de que o servidor Wilson Roberto Barbosa Serra percebia remuneração superior ao subsídio do prefeito no período de 2013 a 2016. Foram citados o município, os gestores da época, o gestor da época, o responsável pelo controle interno e o servidor Wilson Roberto Barbosa Serra. Todas as
o controlador e o prefeito não apresentaram defesa, apenas o servidor, onde informa que não houve enriquecimento ilícito, que na área era uma gratificação que tinha sido paga por exercício de atividades diferenciadas, que a remuneração dele nunca ultrapassou o subsídio do prefeito, o vencimento básico, apresenta a decisão desta Corte de Contas e também do Tribunal de Contas da União, no sentido que é caracterizado o erro excusável e a prestação do serviço, porque excusável é a interpretação de que essas verbas estariam fora do teto do prefeito. Já temos decisões, inclusive, desse que caberia a responsabilização dos responsáveis pela concessão e não pelo servidor. Nesse sentido, senhor presidente, aqui entendo que devam ser julgadas regulares as contas do senhor Wilson Roberto Barbosa Serra, que é o servidor, que recebeu a gratificação, mas julgar irregulares as contas do senhor Noé Caldeira Brant, gestor da época aos fatos, do senhor Carlos Alberto Assis Vilela, em função do pagamento de vencimentos em teto superior à remuneração do prefeito, aplicando a multa prevista no artigo 87, 4G da Lei Complementar 113, individualmente uma para cada interessado, o senhor Noé Caldeira Brant, prefeito, e Carlos Alberto Assis Vilela, responsável pelo controle interno, determinando-se ao município de Itapejara que regularize imediatamente a situação ora examinada, caso já não tenha sido efetivada. E determinações também para monitoramento a ser realizado pela COFIN. É o breve relatório com a breve proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tem o processo de admissão de pessoal, são 4 processos, todos nos quais a COFAP manifesta pela legalidade do registro. O Ministério Público, por sua vez, entende a necessidade de nova instrução em função do seu inconformismo com as previsões da Instrução Normativa 117/2016. São os protocolos 108.7749/2014, município de Cambira, 888.77/2015, município de Marumbi, 798.534/2015, também município de Marumbi, 517.172/2016, do mesmo município de Marumbi, todos pela legalidade, conforme o opinativo da COFAP. Legalidade. Tem embargos de declaração 369.134/2017. Pelo embargo declaratório posto pelo Ministério Público de Contas, em processo de interesse da empresa Surg, Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, em função que entende o Ministério Público que não foi abordado as questões levantadas pelo parquê em relação ao seu inconformismo da Instrução Normativa 117/2016. Faço na proposta de voto em embargos o apontamento que não existe omissão na medida em que esse assunto foi abordado na decisão, inclusive que não ocorria nenhum indício de irregularidade, especificamente nessa admissão do pessoal, que justificasse o aprofundamento da instrução. Mera alegação genérica de irregularidade, por si só, não é o suficiente para, na avaliação deste relator e de várias decisões desta Câmara, para ampliação da instrução. E como não foi apontado naquele parecer a irregularidade, não há nenhuma omissão a ser esclarecida, ou seja, também foi abordada de forma genérica as posições desse relator e das decisões pacíficas desta Corte. Pelo conhecimento e improvimento, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processos seguintes estão com vistas. Tem a prestação de contas anual 280.760/2014, Câmara Municipal de Cantagalo, prestação de contas do exercício 2013 de responsabilidade do senhor Estevam Damiani Júnior, no qual, no primeiro análise, a Câmara, a COFIN, apresentou algumas irregularidades, foi apresentado o contraditório. Na sua defesa, a COFIN analisou e considerou regularizados alguns apontamentos, mas manteve a irregularidade das contas em função de assessoria jurídica realizada de forma contrária ao prejudicado 06, da mesma forma por técnico de contabilidade contratado e terceirizado por forma contrária ao prejudicado 06. Ministério Público de Contas acompanha o opinativo e opina ainda por instalação de tomada de conta ordinária, a fim de se verificar possível acumulação de cargos do senhor Maicon Okonoski. A COFAP, atendendo o despacho que proferir, apresentou informações em relação aos registros existentes no tocante ao senhor Maicon Orlinho Okonoski e João Paulo Kujunski, contador e assessor jurídico da Câmara, para fins de eventual acumulação indevida de cargos públicos.
Na proposta que faz, senhor presidente, em relação à contratação de assessoria jurídica, informa o interessado que o senhor João Paulo Kujunski, um dos informados como cargo comissionado, é detentor de cargo de provimento efetivo, aprovado em concurso de 2010. Todavia, não junta nenhum documento e nos sistemas do SINAP estão assentes que o senhor João Paulo ainda ocupa cargo em comissão. Então, não comprovado a alegação de defesa, entendo irregular o presente item. Com relação a funções técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária ao prejulgado 06, a alegação é de que o senhor Maicon Kuninski teria sido contratado por licitação em razão do contador concursado não ter sido eleito na última eleição, além de se tornar o presidente da Câmara. Todavia, conforme apontado pela CUFIN, o contador ainda registrado é o senhor Marco Kuninski, que é servidor do município de Goixim e ocupante de cargo comissionado no consórcio municipal de Nova Laranjeiras. Com relação ao processo licitatório, não junta nenhuma informação ou nenhum documento que justificasse essa terceirização por licitação. Tendo em vista o conteúdo de eficiente da defesa, entendo ainda manter a irregularidade deste item conforme pareceres. Com relação à instalação da tomada de condução ordinária, assiste razão ao parecer ministerial, no sentido da necessidade de se verificar a regularidade de vínculos entre o senhor Maicon Kuninski e João Paulo Kujunski a municípios e entidades municipais, com a instalação da devida tomada de contas extraordinária. Por esta razão, senhor, proponho que as contas do senhor Estevam Damiani Júnior, faço só um esclarecimento sobre a acumulação dos cargos, não trago como motivo de desaprovação das contas ou de irregularidade, porque nós estamos falando da Câmara, não necessariamente ela é obrigada a saber quantos vínculos tem, e não estamos falando de concurso público, não tem formulários assim preenchidos de declaração de não acumulação, e sim terceirização ou cargo comissionados. Então, eu entendo que deve ser abstrair desta prestação de contas, até porque a tomada de contas tem mais duas entidades, um município e uma entidade. Então, se verificará a regularidade naquele procedimento. Mas propõe, mesmo assim, a irregularidade das contas do exercício 2013 de responsabilidade do senhor Estevam Damiani Júnior, presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, aplicando-se multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º, da Lei Orgânica desse Tribunal, com a determinação de instauração de tomada de contas extraordinária pelos motivos e finalidades já apresentados. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, senhora procuradora? Doutor Fernando, eu não entendi bem o seu voto. Por gentileza, me explique melhor. O senhor está dizendo que não há acumulação? Não, por favor. Eu acho que Vossa Excelência entendeu errado. Eu disse que a eventual acumulação de cargos públicos será objeto de apuração na tomada de conta ordinária e que não trago nesta prestação de contas como motivo de irregularidade, e sim os outros motivos que apresentei. São três aspectos. A contratação em si, que não foi comprovada, nem o processo licitatório, nem nada, e a de contador e de assessor jurídico, que, embora alegado concurso público, não foi demonstrado nenhum documento que ele teria sido desse concurso, e no SINAP continua ainda como cargo em comissão. Então, eu só tiro como motivação um dos motivos para a irregularidade das contas. Então, ainda em discussão, aprovado. 313.693, 2014, prestação de conta do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Costa Oeste do Paraná. Proposta de voto acompanha os pareceres que são pela regularidade das contas do senhor José Carlos Mariucci e Jucinir Stentzler, como presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Costa Oeste do Paraná, exercício em Toledo, exercício de 2013. Em discussão, aprovado. 376, 318, 2014, prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Parapanema de Colorado, exercício de 2013, responsabilidade do senhor Valdir Antônio Turcato, na qual, numa primeira análise, a CUFIN de coexistência de várias restrições ou ausência de elementos essenciais na prestação de contas, feito contraditório, apresentaram suas defesas, a CUFIN, por sua vez, não acolheu as justificativas e o Ministério Público de Contas acompanha o parecer
da COFIN pela irregularidade das contas e aplicação de sanções. Basicamente, senhor presidente, faço uma análise individualizada de cada inconsistência. A primeira é uma diferença de saldo não comprovado de 91.436,43, na qual se informa a defesa que esse déficit vem já desde 2006, mas o que está em questão desse processo, e assim a COFIN se manifesta e também concorda esse relator, é que não foram adotadas nenhumas medidas pelo gestor de 2013 para a correta contabilização ou saneamento da inconsistência. Até porque se trata também de restos a pagar pagos e não baixados, segundo a alegação da defesa, e informo também no voto a existência de uma representação, em tramitação, uma denúncia feita em 2009, que envolve essa questão, e também a questão de saldos descobertos, saldo financeiro, que estão sendo objeto dessa representação, e também a proposta aqui de irregularidade dessa questão, pela falta de adoção das formalidades devidas, não afasta eventual procedência dessa denúncia, que é, inclusive, com outro gestor. Tá? Com relação aos saldos descobertos, financeiro negativo por fonte de recursos, estamos falando de um valor de R$ 2.146, entendo que é irrelevante, mesmo que se considere de restos a pagar não baixados ou utilização de fonte diversa, conforme até data, valor de corte adotado por essa Corte, mas também não afasta eventual irregularidade que se for constatada naquela denúncia que está em tramitação. Então, a ressalva neste item não significa convalidação ou exame de mérito em relação ao processo 2009, que é uma denúncia com relação a outro gestor. Está em discussão. Tem mais, senhor presidente. Tem também a diferença detectada de transferências relacionadas aos consórcios. Entendo também a defesa apresenta apenas um detalhamento dos repasses, né? Mas também não posso atribuir essa responsabilidade em função da falta de explicação exclusivamente aos municípios consorciados, né? Ou só ao consórcio. Por isso que na proposta de voto eu afasto a multa sugerida, já que não está bem claro essa situação, mas também não afasto a irregularidade. Com relação à função de contabilidade realizada de forma contrária ao prejulgado, aliás, senhor presidente, faço aqui só uma ressalva, fiz uma palestra, participação de uma mesa de debate no congresso da UVEPAR, embora o tema da minha fala não fosse o prejulgado, foi um assunto recorrente. Coitado do conselheiro Ives, que logo em seguida participou de um debate exclusivamente do prejulgado 06. Então, aquela necessidade até de nós revermos algumas posições que foram colocadas de uma forma de definir mais claramente ou mais contemporaneamente o prejulgado 06. É uma preocupação que está ocorrendo em todas as câmaras e em todos os municípios também. Não estou afastando a incidência do 06, estou fazendo um comentário que há, sim, uma necessidade de, pelo menos, alguns pontos, de dar uma reestudada e uma revisada. Né? Com relação à contratação de serviço de terceiro, informa que em 2013 foi criado o cargo de contador, bem como realizado o concurso público. Né? Todavia, no sistema SINAP não foi localizado o nome do responsável, o senhor Lourenço Torres, também não consta no processo a comprovação do concurso público, por razão pela qual mantenho a irregularidade por este motivo. Concluindo, proponho a irregularidade das contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Vale do Paranapanema de Colorado, 2013, responsabilidade do senhor Valdir Antônio Turcato, em função de irregularidades não sanadas em conta bancária com divergência de saldo, fontes de recursos com saldo descoberto, diferenças de transferências nos demonstrativos dos consórcios e registro de repasses e funções técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária ao prejulgado 06, aplicando-se uma multa administrativa para cada irregularidade, descrita anteriormente ao senhor Valdir Antônio Turcato, previsto em 87, inciso 3, parágrafo 4º, da Lei Complementar 113. É o relatório, agora posso ter voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 393.506, 2014, Fundo Municipal de Previdência de Piraí do Sul. Responsabilidade do senhor
Miguel Milhel, presidente da entidade. Em sua primeira instrução, a COFIN apontou uma série de irregularidades, feita a devida citação dos interessados, responsável pela conta e o atual presidente da entidade. O fundo, por meio do seu atual gestor, apresentou contraditório. O senhor Miguel, responsável por essas contas, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Em opinativo conclusivo, que o FIM manifesta pela irregularidade das contas, que é acompanhado pelo Ministério Público de Contas. Na proposta que voto, senhor presidente, proponho a irregularidade das contas, mas não por todos os motivos apontados pelos pareceres. Com relação ao déficit atuarial, se discute que o déficit atuarial propôs um aporte de R$ 48.616 em 2013 e que o decreto municipal que fez esse aporte estaria em divergência com relação a uma alíquota de 7,20%, que era previsto no decreto. Da análise que fiz, senhor presidente, entendo que o decreto, ao estabelecer a alíquota de 7,20%, efetivamente cobriu o déficit atuarial, na medida em que os R$ 46 mil infração representava 4,64, conforme o laudo de 2013. Então, não vejo nenhuma inconsciência, muito pelo contrário. A fixação de alíquota maior para esse aporte foi até em valor superior, julgando, então, regular este item com ressalvas. A falta de comprovação da irregularidade previdenciária, efetivamente não foi comprovado. O fundo apenas menciona que está providenciando, mas não juntou nenhum certificado de irregularidade. A falta de encaminhamento demonstrativo analítico também não foi apresentado, né? Mantenho por irregular o presente item. Com relação à assessoria jurídica realizada de forma contrária ao pré-julgado 06 e a técnicas de contabilidade, aqui, senhor presidente, eu faço é um dos motivos até que fiz uma reflexão na proposta de voto. Se eu for aplicar o pré-julgado 06, exclusivamente está irregular as contas. Nós estamos falando de um fundo previdenciário que tem 12 servidores até o seu final, já que todos os outros funcionários foram vinculados ao regime geral de previdência. E, pela legislação atual, nenhum outro servidor novo vai integrar o regime próprio. Até fizemos um cálculo no voto, o doutor Levi, que foi responsável por esse processo, em que esses 12 vão representar 10 anos de sobrevivência do fundo. Aí ele será extinto. Então, em princípio, 10 anos é o motivo suficiente para ter um contador e um assessor jurídico de forma efetiva pelo concurso público. Estamos falando de um fundo previdenciário. Não vejo razoabilidade de aplicação da regra pura e simples do pré-julgado 06 da licença do concurso público. Mas não estou afirmando também que está irregular. Eu acho que eu estou ressalvando esse item e determinando ao município que apresente ao fundo, que apresente e faça um estudo de economicidade, inclusive, o que é mais vantagem? Um cargo efetivo, que vai ter, inclusive, eventuais isonomias de funções, ou se faça um contrato terceirizado num valor muito inferior, na medida da demanda do serviço. Então, não vou considerar esse item como irregular nesse momento, mas com essa determinação de que se façam estudos sobre a razoabilidade e a vantajosidade de eventual terceirização, atendido, evidentemente, os princípios licitatórios, no caso específico do Fundo Municipal de Previdência Piraí do Sul. Por essa razão, senhor presidente, proponho a irregularidade das contas do senhor Vitor Miguel Milhel, presidente da entidade, do exercício 2013, aplicando-se multa administrativa prevista em 87, parágrafo 4º da Lei Orgânica desse Tribunal, ao senhor Vitor Milhel, também multa administrativa prevista em 87.3b ao senhor Vitor Miguel Milhel, em razão do atraso de entrega de dados do SIM-AM do 6º bimestre de 2012. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. Senhor presidente, também no relatório, só para deixar claro, em função da ata, também considero irregular a inconsistência do registro passivo atuarial em relação ao laudo de 2013. Na sequência, tem o 204.808/2016, Câmara Municipal de Juranda, proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas do senhor Celso Modesto Rodrigues, presidente da Câmara de Juranda, exercício 2015.
Está em discussão. Aprovado. Também irregularidade conforme pareceres uniformes no 230/2016, contas do senhor Rodinei Benetti, presidente do consórcio intermunicipal para o aterro sanitário de Japira, exercício de 2015. Está aprovado. 233/2004/2016, Câmara Municipal de Planaltina do Paraná, proposta de voto acompanhando os pareceres pela regularidade das contas. Entendo que das contas do senhor Mauro Salviano da Silva, exercício 2015. Ressalvo, porém, intempestiva a publicação do relatório de gestão fiscal. Porém, não aplico a multa prevista 87.4G da Lei Complementar 2005, na medida em que, nesse e em outros processos que vão ter pela frente, houve uma modificação do prazo de publicação do relatório de gestão fiscal, teve um período de adaptação, e os atrasos foram, nesse caso, foi de 12 dias. Não vejo pela razão para aplicar uma multa, tendo justificável esse pequeno atraso. É o relatório com a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. 253, 2016, Fundo Previdenciário Municipal de Porto Rico, a proposta de voto acompanha os pareceres pela regularidade com ressalva das contas do senhor Adão Roberto Almeida Árabe, exercício de 2015, ressalvando, porém, regularização de divergência de registro de passivo atuarial em relação ao laudo do exercício apenas no exercício seguinte. É o relatório com a proposta de voto. Em discussão. Aprovado. 255/283, 2016, Câmara Municipal de Telêmaco Borba, proposta de voto acompanha pareceres uniformes pela regularidade das contas do senhor Mauro César Marcondes, presidente da Câmara de Telêmaco Borba, exercício de 2015. Regular. Tenho prestação de contas do Poder Executivo Municipal, município de Campo Bonito, 265.559, 2014, contas de 2013, responsabilidade do senhor Gilmar Luiz Bernardi, a proposta acompanha pela regularidade das contas conforme pareceres. Regular. 249.089, 2016, município de São João do Ivaí, contas de 2015, responsabilidade do senhor Fábio Miura, proposta de voto acompanha o parecer da COFIN pela regularidade das contas do senhor Fábio Miura, prefeito no período de 01/2013 a 2015, e também de responsabilidade da senhora Carla Suzy Emerenciano, aplicando-se multa administrativa prevista 87.3b da Lei Complementar 113, a senhor Fábio Miura, em função do atraso na entrega dos dados do SIM-AM. Não acato o opinativo ministerial pela irregularidade em função do inconformismo com o escopo definido em instrução normativa. Está em discussão. Aprovado. 252.950/2016, município de Planaltina do Paraná, expedição de parecer prévio, o anterior. A conclusão que faço é pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva das contas da senhora Marilza Basso Madeiras, prefeita municipal do exercício de 2015, conforme pareceres, senhor presidente. Também aqui tem o relatório de gestão fiscal, que não aplica a multa, nesse caso aqui é 4 dias de atraso. Aprovado. 257.634/2016, município de Porecatu, a proposta de voto pela emissão de parecer prévio, conforme pareceres em sua materialidade, recomendando a regularidade das contas do senhor Walter Tenan, prefeito de Porecatu, exercício 2015, aplicando multa ao mesmo responsável, prevista 87.3b, em função do encaminhamento de dados do CIEM fora do prazo regulamentar. Em discussão. Aprovado. 262.506/2016, município de São João do Caiuá, proposta acompanha pareceres em sua materialidade pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor José Carlos da Silva Maia, exercício financeiro 2015. Aqui não tem a multa. É isso aí. Aprovado. 269.829/2016, município de Diamante do Norte, a proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas, emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do senhor Daniel Domingos Pereira, prefeito de Diamante do Norte, exercício 2015. Regular.
Senhor presidente, acredito que esgotei minha pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara, pedindo escusas pela pauta longa. Tentei abreviar o relato sem prejuízo das informações devidas. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Guimarães, e concedo a palavra ao conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente e demais membros que compõem a primeira Câmara. Eu inicio a minha pauta pelo processo 106.67217, é um alerta instaurado em face do município de Pérola, por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 90% do limite estabelecido pela Lei Complementar 102.000. No entanto, o município conseguiu normatizar os gastos com pessoal no segundo semestre do exercício de 16, com índice em 47,49%, estando abaixo do percentual para expedição do alerta. A COFIN apontou que o município normatizou os gastos a partir do segundo semestre de 16. O Ministério Público foi pelo encerramento do processo em razão da perda do objeto, e é assim que eu voto, senhor presidente. Pelo alerta. Processo 564.175.09 é uma tomada de contas extraordinária instaurada em face do município de 1º de maio, em face da contratação das empresas Alográtis.com.mídia eletrônica limitada e Amarildo Jacob Telecom, para a prestação de serviço de telefonia empregando tecnologia VoIP. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela procedência da tomada de conta extraordinária para julgar irregulares as contas e determinar a aplicação de multa e restituição de valores ao senhor Mário Casanova, gestor à época dos fatos. Senhor presidente, eu voto pela procedência da tomada de conta extraordinária para julgar irregulares as contas e determinar a aplicação de multa e restituição de valores pelo senhor Mário Casanova, gestor à época dos fatos, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. O processo seguinte é o 245.570.11. Eu solicito, senhor presidente, a retirada de pauta. 245.570.11. Está anotado. R$ 240.654.17 é o embargo de declaração opostos pelos senhores Wellington Santos Figueiredo e Eliseu Salgueiro Meira, contra a decisão proferida em sede de tomada de contas extraordinária por meio do acórdão 10.14.17 da primeira Câmara, que julgou irregulares as contas e determinou a aplicação de multa aos interessados em face de irregularidade encontradas em licitações e despesas públicas realizadas durante o exercício do 10 a 12. Os recorrentes alegam em síntese omissão da decisão embargada, pois não teriam sido analisados os seus argumentos e afastados suas responsabilidades pela irregularidade apontada. Todavia, ao contrário das alegações, a decisão impugnada analisou de forma detida todos os fatos e argumentos, inclusive mencionou que, mesmo após as inúmeras manifestações, não houve ajuntada de documentos pendentes e aqueles capazes de sanar as irregularidades apontadas nas instruções da Coordenadoria de Fiscalização Municipal. Portanto, senhor presidente, voto pelo não provimento dos embargos. Em discussão, aprovado. O processo seguinte é o 252.527.16, também uma prestação de contas anual do regime próprio de Previdência Social de Foz do Jordão, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Anderson Ramos Warner. COFIN pela irregularidade das contas diante do relatório do controle interno por não apresentar os conteúdos prescritos pelo Tribunal de Contas, sugerindo multas dos artigos 87.1b e 87.3, combinado com o 4º, ambas da Lei Complementar 103/5, ao gestor Anderson Ramos Warner. O Ministério Público foi pela irregularidade das contas. Senhor presidente, eu voto pela regularidade das contas, ressalvando as omissões do relatório do controle interno, as quais não podem ser imputadas ao próprio gestor, afastando a multa sugerida. Está em discussão, aprovado. O processo seguinte é o 263.774.16, prestação de contas anual do Fundo de Previdência Social do município de Terra Rica, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Almir Federici. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas, ressalvando a inconsistência contábil da conta provisões matemáticas previdenciárias ao longo prazo,
apurado pelo SINAEM, e o montante da provisão matemática apresentado no lado atuarial, sugerindo a aplicação de multa. Eu voto pela regularidade das contas com ressalva. Afasto a aplicação da multa, uma vez que a irregularidade foi saneada, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte é o 270.150.16, uma prestação de contas anual também do Poder Legislativo do município de Campina do Simão, exercício do 15, de responsabilidade da senhora Lenor Zanella. COFIN foi pela regularidade das contas, Ministério Público pela irregularidade das contas, e eu voto pela regularidade das contas conforme o precedente desse colegiado. Em discussão. Aprovado. Processo seguinte é o 270.177.16, é uma prestação de contas anual do Fundo de Previdência Municipal de Campina do Simão, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Márcio Alberto Castro Berger e da senhora Silvia Duda. COFIN pela regularidade das contas, ressalvando o atraso de 85 dias na entrega dos dados do mês 13 do SINAEM, sugerindo multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103 do 5, a senhora Silvia Duda. Ministério Público pela irregularidade das contas. Eu voto pela regularidade das contas com ressalva e multa, acompanhando o entendimento do COFIN e precedentes desse colegiado, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte é o 220.293.16, prestação de contas do Poder Legislativo do município de Siqueira Campos, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Fabiano Lopes Bueno. COFIN foi pela irregularidade das contas em razão da ausência de conteúdo mínimo prescrito pelo Tribunal no relatório de controle interno. Ressalvou o atraso na entrega dos dados do 6º bimestre do SINAEM e, por fim, sugeriu a aplicação de multas ao gestor. Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas. E eu voto pelo parecer prévio, pela regularidade das contas, ressalvando o atraso na entrega dos dados do 6º bimestre do SINAEM e as omissões do relatório do controle interno, as quais não podem ser imputadas ao próprio gestor, afastando a multa sugerida. Determina a aplicação da multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103 do 5 ao senhor Fabiano Lopes Bueno, em razão do atraso de 64 dias na entrega dos dados do 6º bimestre do SINAEM. Está em discussão. Aprovado. Processo 253.060.16, também uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Cambé, exercício do 15, de responsabilidade do senhor João Dalmácio Pavinato. COFIN foi pela regularidade das contas em razão da ausência de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social. Ressaltou o atraso na entrega dos dados do 6º bimestre do SINAEM e, por fim, sugeriu a aplicação de multa. Ministério Público pela regularidade das contas. E eu voto pelo parecer prévio pela irregularidade das contas em razão da ausência de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social. Ressalvo o atraso de 117 dias na entrega dos dados do 6º bimestre do SINAEM. Deixo de aplicar a multa indicada pela unidade técnica em face da irregularidade apontada quanto à ausência de comprovação de irregularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social, por entender que a recomendação pela desaprovação das contas mostra-se suficiente para sancionar a conduta do gestor. Determino a aplicação da multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103 do 5 ao senhor João Dalmácio Pavinato em razão do atraso de 117 dias na entrega dos dados do 6º bimestre do SINAEM, por se tratar de irregularidade de natureza distinta, passível de ressalva, que não tem o condão de fundamentar o juízo de irregularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o processo 262.778.16 solicito a retirada de pauta. Está retirado. Por último, o processo 254.902.16 trata-se de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Miraselva, referente ao exercício financeiro do 15, de responsabilidade do senhor João Marcos Ferrer, prefeito no período de 1/1/13 a 31/12/16. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas, com ressalva diante do atraso de 14 dias na entrega dos dados do mês 13 do SINAEM, sugerindo a aplicação da multa do artigo 87.3a da Lei Complementar 113 do 5 ao gestor Marcos Ferrer. Eu voto pelo parecer prévio pela regularidade das contas. Afasto a ressalva e deixo de aplicar a multa sugerida pela unidade técnica na medida em que o atraso foi de 14 dias na entrega dos dados do mês 13 do SINAEM. Não foi expressivo, tampouco trouxe prejuízo à análise das contas ou à atividade de fiscalização desse tribunal, conforme precedentes desse colegiado. Está em julgamento. Aprovado.
Eu agradeço a atenção, a pauta está atendida, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, destacado auditor mineiro, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 189-72210, que trata de prestação de contas dos senhores Pedro Júnior Anselmo de Assis e Josiel do Carmo dos Santos, prefeitos do município de Doutor Ulisses no ano de 2009. Esse processo, senhor presidente, encontra-se em fase de execução e, por meio do acórdão de parecer prévio 3416 da primeira Câmara, o Tribunal determinou preliminarmente o encaminhamento de vários documentos imprescindíveis à análise das contas que deixaram de ser juntados aos autos a despeito de inúmeras diligências nesse sentido. Perdão, não encontra-se em fase de execução, encontra-se em instrução. A peça 60, o atual prefeito, senhor Moisés Branco da Silva, registra a pendência de cumprimento da determinação que impede a emissão de certidão liberatória. Informa existir considerável dificuldade na localização e consequente envio dos documentos pertinentes a exercício de 8 anos atrás, razão pela qual pugna ser mais viável a emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do que a permanência do determinado. Compromete-se a instaurar sindicância para apurar a carência documental. Nesse sentido, suscita ao final o prazo de 60 dias para apresentação de tal procedimento, permitindo-se, assim, a obtenção da certidão liberatória nesse intervalo de tempo. Ao que tudo indica, o encaminhamento da totalidade da documentação listada no acórdão de parecer prévio... Desculpa, o processo encontra-se em fase de execução. Já houve parecer prévio, mas foi determinado o encaminhamento de vários documentos. Não, a decisão preliminar. Ao que tudo indica, o encaminhamento da totalidade da documentação listada no acórdão de parecer prévio em referência tornou-se de cumprimento muito difícil. Contudo, a ausência de esclarecimentos quanto a alguns aspectos que poderiam estar ao alcance do atual gestor, eventualmente exprime indício de que não foram empregados em o mínimo de esforço para o cumprimento da decisão. É o caso, por exemplo, da informação rolada no item 2.1, que requer seja esclarecida a existência ou não de agência bancária no município no exercício de 2009. Isso posto, senhor presidente, considerando o grau de dificuldade para que o atual prefeito cumpra a determinação, eu proponho que seja, então, deferido o pedido de 60 dias para quem encaminha a documentação que se propõe a encaminhar, que é a sindicância para apurar a falta de documentos, de forma que, durante esse período, não fique obstada a obtenção de certidão liberatória. Então, deferimento desse prazo de 60 dias a partir da publicação do presente acórdão, de forma a não impedir a obtenção de certidão liberatória pelo município. Doutor Sérgio, eu só vou colocar em discussão, não é? Mas vou fazer uma lembrança a Vossa Excelência. Sei até que não preciso. Mas essa é uma conta de 2010. Já foram feitos vários encaminhamentos ao município, e o município sempre pede dilação de prazo e não traz nenhum documento para a apreciação do tribunal. Então, se Vossa Excelência permitir, eu não quero contrariar a indicação de mais 60 dias, que eu acho que não deveria, mas impedimento da certidão liberatória, porque, me parece, seria a única maneira do município atender às determinações do tribunal, ou solicitações, como queira. Porque, exatamente, porque o prefeito atual não é o responsável pelas contas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: julgue logo essas contas irregulares, mas, mesmo com falta de todos aqueles documentos, de forma que o gestor anterior, então, tem as contas irregulares, mas o município não fica impedido de obter certidão liberatória. É isso que ele está dizendo. Eu não deferi isso monocraticamente, primeiro, porque ele pede o prazo de 60 dias. Segundo, porque existe um procedimento de certidão liberatória e que, pela regra, o procedimento de certidão liberatória tem que ser trazido ao colegiado. Logo, eu imaginei que, se eu, por acaso, deferisse isso monocraticamente, teria sido quebrada a lógica do sistema, que é ele pedir a certidão liberatória, já que ele não obtém
eletronicamente e isso ser submetido ao colegiado. Agora, a razão de ser do pedido dele é exatamente isso. Ele precisa da certidão liberatória e, como as contas são de lá de trás e ele não tem relação com esse problema, digamos assim, o gestor é outro, então o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, eu vou encaminhar uma sindicância em que eu vou dizer, vai ser levantado por que esses documentos e essas informações não foram prestadas até hoje, porque, quer dizer, é muito simples julgar a conta irregular se não existem as contas, os documentos, mas essa ausência de documentos pode estar escondendo coisas mais graves, né? É por isso que essas contas não foram julgadas até hoje. Porque simplesmente dizer, julga a conta irregular porque não tem documento. É cômodo, né? Pode ser cômodo. Sim, é apenas para, fazendo uma parte, são quase 6 meses do atual prefeito. Não tivemos atendimento algum. A certidão liberatória. Eu estou discutindo, talvez nem devesse, mas é para a saúde e educação, por exemplo? Não. Aí a certidão liberatória não tem essa urgência, a não ser que Vossa Excelência já tenha conhecimento. Não, é para a área de saúde, para a área de educação, não vou privar o atual prefeito. Volto a insistir, que já está terminando o 6º mês de gestão e não atendeu nenhuma solicitação ou determinação desse tribunal. Eu confesso a Vossa Excelência que não examinei se a razão de ser da certidão liberatória é para firmar algum convênio relativo à área de saúde ou de educação. Pode ser que seja sim e pode ser que seja um outro convênio que o município precisa celebrar. Mas, de qualquer forma, eu estou entendendo o seguinte: o prefeito atual não pode ser responsabilizado por uma omissão antiga dessa, né? Contas de 2009, em que o prefeito era outro. Então, os munícipes não poderiam, quer dizer, não deveriam ser prejudicados por conta de uma conta de 2009 que eu sou relator e ela tramita por aí há muito tempo, mas não chegou a um deslinde. A forma que eu encontrei, ponderando as coisas, de não prejudicar os munícipes, não prejudicar o atual gestor, mas também de não abrir mão de insistir e dizer, alguns documentos podem sim ser encaminhados, como exemplificado esse item 2, documentos ou esclarecimentos. Então, o meio termo que eu entendi foi não prejudicar a gestão atual e, especialmente, não prejudicar os cidadãos do município, não é? E, pelo menos, também não deixar, como o próprio prefeito sugere, olha, julgue logo essas contas irregulares, e não me determine que eu tenho, e não gere essa pendência para o município. Quer dizer, para ele não está se importando lá com o gestor anterior. Mas nós, o trabalho da Coordenadoria de Fiscalização Municipal e do Ministério Público e do relator, são no sentido de insistir ainda para que o município apresente pelo menos alguns documentos que ele possa apresentar. Então, é essa a ponderação. Se nós obstarmos a certidão liberatória, bom, é exatamente isso que ele quer, que não seja obstado. Então, poderíamos, pelo menos desta vez, dar esse prazo de 60 dias e aí, não sendo, ele vai encaminhar esses documentos que se compromete a encaminhar, prestando os esclarecimentos mínimos e então, diante desse tempo todo, eu vou trazer logo essas contas de 2009 a julgamento, considerando que já foram feitos todos os esforços, mas lembrando novamente, né, a preocupação de que deixar de prestar contas, às vezes, é um meio de escamotear falhas mais graves do que simplesmente a omissão na prestação de contas. Mas, então, é essa ponderação que faço, Vossa Excelência. Eu ponderei essas questões. Não, Vossa Excelência coloca bem, até pelo tamanho do coração que tem, mas esse prefeito já pediu dilação também, não é? Ele teve até fevereiro, depois pediu em maio, mas eu vou consultar meus pares, não é? Ou as cartas, doutor Fernando Guimarães. Eu vou dar uma de conselheiro substituto Sérgio Valadares, proponho 30 dias, daí sim, se não apresentar, proibição de certidão liberatória. Conselheiro Fábio Camargo. Pelo que eu pude entender, o atual prefeito já pediu a dilação de prazo. Em maio. Então estaria ele tinha até pela fevereiro. Segunda vez. Então eu acompanho Vossa Excelência. Não apresentei voto, Excelência. Vossa Excelência não deixou claro que não era para liberar a certidão liberatória. Exatamente. Exatamente.
Isso eu havia colocado anteriormente. Porque, na verdade, se não for para liberar a certidão liberatória... a não ser que se comprove que é para a saúde e educação, que Vossa Excelência disse que ele não está dizendo isso. Não disse quando em maio pediu também dilação de prazo. Eu não sei se ele disse... Na verdade, eu não estou agora com essa análise em mãos. Eu sei que ele se preocupa com a questão do impedimento da certidão liberatória, mas não posso agora afirmar a Vossa Excelência se é por conta de um convênio relativo à saúde ou à educação. Eu analisei a matéria de maneira global e não tenho certeza sobre isso. Posso, então, pedir adiamento e esclarecer? Enquanto isso, ele fica sem a certidão, né? Enquanto isso, ele está sem a certidão. Adiando até a próxima sessão... Se não houver objeção, eu acho que é a melhor ideia, até para a saúde, nós não vamos, até atendendo a manifestação vigorosa da sessão passada do conselheiro Fernando Guimarães, para a saúde nós temos que ter um cuidado especial, não é? E para a educação. E depois a segurança, que esse é o país da insegurança hoje, em todos os sentidos, não é? Do piso ao teto é insegurança. Então está adiado, Excelência, até que nós possamos, nas próximas sessões, ter melhores informações. O processo seguinte, eu solicito que permaneça adiado. O processo 427.885.14 foram juntados novos documentos e esclarecimentos, e então eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Retirado. Os processos seguintes, 391.703.11, 697.206.12 e 874.587.16, são todos de admissão de pessoal. Em todos eles, o Ministério Público de Contas manifesta-se... o Ministério Público rejeita ou insurge-se contra a legalidade de registro e insurge-se contra a Instrução Normativa 117 de 2016, seguindo os precedentes. Eu acompanho a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal e proponho a legalidade e registro nas admissões em todos esses processos. Está em discussão, aprovado. Auditor Sérgio, só para tranquilidade de todos nós, a falta de certidão não impede repasse da saúde nem da educação. Isso. Então eu fico muito tranquilo para ter apresentado aquele voto que propus há pouco. Mas está adiado aquele processo de doutor Ulisses. Sim, Vossa Excelência lembrou bem, é o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, não é isso? Artigo 25. Perfeito. Processos seguintes, senhor presidente, 302.641.17 e 304.601.17 são ambos embargos de declaração o primeiro, em face do Acórdão 1441/17 da Primeira Câmara, e o Ministério Público entende que o acórdão e o voto que o fundamenta deixou de apreciar o apontamento pertinente à ausência de publicação dos nomes dos profissionais responsáveis pela elaboração das questões e correções das provas. Estou relatando o processo 302.641/17. Os embargos foram interpostos tempestivamente, restando atendidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos. O Ministério Público indica a omissão no deciso na medida em que não houvera divulgação dos profissionais responsáveis pela elaboração e correção das provas. Registra que tais documentos são de apreciação obrigatória, nos termos da Instrução Normativa 44/2010, normativa que vigia a época de realização do concurso e da protocolização do processo nesse tribunal. Aqui, então, o Ministério Público suscita uma questão de direito intertemporal processual. Eu afirmo que, de acordo com o artigo 1º da Instrução Normativa 117 de 2016, que estabelece a presente normativa estabelece procedimento especial para instrução dos processos de aposentadoria, reserva, reforma, pensão e admissão de pessoal que ingressaram nesse tribunal anteriormente à implantação do Sistema Integrado de Atos Pessoal, SIAP. Parágrafo único. O procedimento especial previsto no caput aplicar-se aos processos de aposentadoria, reserva, reforma e pensão que não possuem prévia instrução da unidade técnica e a todos os processos de admissão de pessoal que se enquadrarem no dispositivo da presente normativa. Ou seja, a IN 117 se aplica a todos os processos de admissão que ingressaram no tribunal antes do SIAP. E aos processos de reserva, reforma, pensão, aposentadoria,
que atendam aos dois requisitos: ingressarem antes do CIAP e não terem instrução prévia da unidade técnica. Aqui, no caso, é um processo de admissão. Ele ingressou no tribunal antes do CIAP e, portanto, aplica-se a instrução normativa 117 e é por isso que não foi exigido, não foram exigidos e nem aplicada e nem entendida como aplicável a instrução normativa 44/2010. Então, conheço dos embargos, mas entendo que não houve omissão ao não exigir a documentação, porque a instrução normativa exatamente tem o propósito de zerar esse estoque do Tribunal de Processo, não é? E é claro que, havendo apontamento do Ministério Público de indício específico de fraude naquele concurso, é claro que nós investigaremos, mas não um apontamento genérico dizendo que não foram apresentados os documentos que estão previstos na IN anterior. Então, eu faço esses esclarecimentos, mas, no mérito, entendo que não houve omissão, exatamente por conta de tudo isso que estou explicando. Então, conheço dos embargos para, no mérito, negar-lhe provimento, feitos todos esses esclarecimentos de aplicação de direito processual intertemporal. Está em discussão a proposta temporal aprovada. E o processo 304.601/17 também são embargos de declaração, com ligeira diferença. Aqui, embargos interpostos pelo Ministério Público de Contas em face do acórdão 1436/16, Primeira Câmara, que deixaram de apreciar apontamento pertinente à ausência de documentos relacionados à contratação da empresa realizadora do certame. Mutatis mutandis, são os mesmos argumentos, deixa-se de aplicar a instrução 44/2010, nos termos do artigo 1º, caput, e parágrafo único, da instrução normativa 117/2016, portanto, conheço dos embargos no mérito, nego-lhe provimento. Em discussão, aprovada a proposta. E, finalmente, senhor presidente, tenho o obrigatório de relatar hoje, o 309.229/12. Senhor presidente. Conselheiro Fernando Se Guimarães. não houver oposição, gostaria de solicitar a vista desse protocolo. Apesar da negativa do doutor Valadares, vistas a Vossa Excelência. Agradeço ao conselheiro Fernando, a todos. Está encerrada a pauta que tinha relatado. Os demais processos estavam adiados ou ficam adiados por gentileza. Agradeço ao auditor Sérgio Fonseca e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, demais membros desta Câmara, o processo que eu tenho em pauta é o 213.681/17, é uma admissão de pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná. A unidade técnica propõe um registro, o Ministério Público solicita uma nova instrução, tendo em vista a utilização no processo da instrução normativa 117, e a proposta do relator é pelo registro, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Era apenas o que tinha relatado. Obrigado. Agradeço ao auditor Tiago Pedroso. Passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Tenho 101.315.13, município de Piém, Sistema CIT, manifestações pela regularidade com recomendação. Em discussão pela aprovação. 426.338.13, município de Piraquara, transferência voluntária, onde a COFIT é pela irregularidade, haja vista falta de comprovação de despesas. O Ministério Público acompanhou a proposta do relator, determina como as informações, recolhimento parcial de recursos repassados no valor de 2.685, devidamente corrigidos, de forma solidária, pela Associação de Apoio à Criança Carente e pela senhora Maria da Graça Melchiors, ao Tesouro Municipal de Piraquara, com a emissão das recomendações. Em discussão, pela aprovação. 760.46.15, município de Mariluz. Manifestações são pela regularidade com recomendações, e esta é a proposta do relator. 207.915, Fundo de Previdência de Cruzeiro do Oeste. Aqui a instrução normativa 117/2016, COFAP pela legalidade, trata-se de pensão,
Ministério Público é pela negativa, conforme manifestações anteriores, em ambos pela regularidade. Em discussão, pela aprovação. 947-4515, município Ubiratã, também instrução normativa 117/2016, admissão de pessoal. COFAP, legalidade e registro, Ministério Público, pela negativa de registro. A proposta do relator acompanha a diretoria, legalidade e registro. Está em discussão, está aprovado. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Contas, em face do acórdão da primeira Câmara, que julgou pela legalidade e registro de admissões referentes ao edital 1/2009 da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. O parquê manifesta-se, como sempre, contrário à instrução normativa 117/2016. Lembro jurisprudência deste tribunal e também do Superior Tribunal de Justiça, que aqui repito, da ministra Diva Malherbe, em 8/6/2016, mas entendo que deve ser feita apenas uma retificação. Ao invés de constar Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, constou Unespar, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, motivo pelo qual a proposta é pela retificação e pelo conhecimento e não provimento dos embargos. Em discussão, pela aprovação. 355.931/17, município de Amaporã, também embargos de declaração no mesmo sentido. Parquê contrário à instrução normativa 117/2016, faço as mesmas considerações do anterior e a proposta do relator, conhecimento e não provimento. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 144.457/16, Instituto de Previdência dos Servidores de Guarapuava, 2015. COFIN regularidade, Ministério Público se manifesta, não opinou conclusivamente. Proposta do relator é pela regularidade. Está em discussão, está aprovado. 248.961/16, Câmara Municipal de 1º de Maio, 2015, COFIN, pela irregularidade, em razão do pré-julgado 6. Ministério Público acompanhou. Entendo que a referida restrição pode ser convertida em ressalva, pois a entidade noticiou e demonstrou que adotou medidas para a regularização do item e aguarda desfecho judicial ao concurso efetuado. Assim, a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. 255.232/16, Câmara Municipal de Maringá, 2015, COFIN, regularidade com ressalva. Ministério Público pela irregularidade. Proposta do relator, regularidade com ressalva, aplicando-se a multa a Francisco Gomes dos Santos, do 87.3b, em face do atraso. Está em discussão, está aprovado. O 260.856/16, Autarquia Municipal de Educação de Apucarana, 2015. COFIN pela regularidade. Ministério Público é pela irregularidade. A proposta do relator verifica atraso no envio das contas, propõe multa à senhora Marli Regina Fernandes da Silva, do 87.3b, no importe de 30 vezes a unidade padrão fiscal do Paraná, e propõe regularidade com ressalva. Em discussão,
Está aprovado o voto. 243, 757, 16, município Bom Sucesso. Advogado solicitou adiamento para realizar sustentação oral. Estamos aguardando o doutor Tiago Chia Moleira. Está, portanto, adiado. Protocolo 257.502/16, município de Rancho Alegre, 2015. COFIN, regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha a proposta do relator, a regularidade com ressalva, determinando multa a Edson Domiciano Correia, do 87.3F, no importe de 30 vezes a unidade padrão fiscal do Paraná, em razão do atraso de 123 dias. Em discussão, aprovado. 259.416/16, município de Nova Esperança, 2015. COFIN pela regularidade. Ministério Público manifestou-se pela irregularidade. Proposta do relator acompanha manifestação da diretoria, parecer prévio pela regularidade. Está em discussão, está aprovado. A pauta está atendida, a palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara, 4 de julho, terça-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.